Para plantar a grama do trigo, a primeira coisa, o primeiro passo que estou fazendo é preparar os vasos. Estou usando aqui garrafas PET, latas de leite, de óleo e embalagens de ovos que eu consegui gratuitamente na vizinhança. Estou reciclando material que ia para o lixo. Esses recipientes eu enchi com a terra que eu catei no terreno baldio aqui vizinho, onde estão fazendo uma obra e tinha um bocado de terra fofa. Então esse primeiro passo que é preparar os recipientes, os vasos para plantar o trigo, foi praticamente com custo zero ou muito baixo custo. Não gastei nada mesmo. Esses trigos da semana passada já estão grandinhos. Eu vou explicar agora como é que faz para o grão brotar, que é o segundo passo do processo. Depois de preparado o recipiente, a segunda parte do processo é colocar o grão do trigo de molho na água por aproximadamente 8 horas. Não deve exceder 10 horas de molho, e menos de 8 horas ele não começa o processo de germinação. Então, quando você fizer esse passo, que é botar os grãos dentro d'água para ficar de molho, marque o horário para depois de 8 horas você tirar da água o grão. Se passar muito tempo a mais do que essas 8 horas, passar de 10 horas de molho, o grão não germina. E se ficar menos de 8 horas, não ativa o processo de germinação do grão. Então está aqui o trigo dentro d'água. Eu vou marcar o horário. Daqui a 8 horas eu vou tirar desse recipiente. Pronto, passaram as 8 horas. O grão quase dobrou de tamanho, começou a transbordar do vaso. Eu tive que usar outro recipiente. Agora que começou o processo de germinação, o passo seguinte é coar a água, colocar os grãos em um tecido de algodão e escorrer o excesso de água no qual ele ficou de molho, e depois deixar todo o trigo dentro desse tecido fechado. Quando eu digo fechado, eu estou me referindo a deixar ele num lugar escuro. Então eu vou pegar o tecido de algodão, estou usando como um coador, escorro a água onde o trigo ficou de molho e vou guardar dentro de casa em um local onde não bata a luz do sol. Vou esperar o grão germinar dentro desse tecido mais 8 ou 10 horas. Então, ontem à noite coloquei o trigo embrulhado aqui nesse pano, e agora começa a aparecer na ponta do grão uma pontinha branca. Começou a germinar. Eu vou botar esses grãos agora espalhados dentro dos vasos que eu deixei preparado desde ontem. Na hora de colocar os grãos no recipiente, nos vasos, deve ser colocado o mais próximo possível um grão do outro, mas sem amontoar um grão por cima do outro. Então, espalha ele o máximo de grãos possível no espaço do vaso, sem
sem que eles fiquem um por cima do outro. Simples de fazer, um trabalho artesanal. O grão ele tem um cheiro agradável, como se fosse um pão integral. Já começou o processo de germinação, eles estão com uma pontinha germe do grão do trigo branco brotando. Depois dos grãos espalhados homogeneamente nos recipientes, vou cobrir eles com terra. Uma camada de meio a 1 centímetro de terra é o suficiente para cobrir o grão, e a terra de baixo, a base do vaso, já está umedecida. E depois desse processo de cobrir o grão com uma camada fina de terra, eu vou umedecer também essa parte de cima, somente pulverizando água. Importante não encharcar agora, porque o grão já está molhado desde ontem, ficou de molho. A terra base também já está molhada, e se encharcar demais, o grão ficar empapado, ele amolece, apodrece e não germina. Nada pode ser exagero aqui. Pode ter muita água, não pode ter muita terra, um processo sutil. Então eu estou cobrindo os grãos com terra e depois vamos umedecer eles. Está plantado. Agora é só umedecer de leve aqui, um pouquinho d'água. Pronto, suficiente. Depois de 4 dias de plantado o grão na terra, o trigo já fica com 5 centímetros de altura e mais ou menos 1 polegada, e já pode começar a ser cortado para fazer o suco da clorofila do trigo. Esse tamanho já é, apesar de não estar no ponto, já é apresentável ao público, e por isso está exposto aqui na feira do produtor rural. Grama de trigo orgânico.